Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos começando hoje o capítulo 9 do estudo do nosso livro Desafio de Viver, que vai falar sobre microcefalia e aborto e a ligação do espírito. O autor desse capítulo é o Dr. Ricardo de Bernardi. Ele é médico homeopata, presidente do ICEF, que é o Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Ele trabalha com regressão de vidas passadas e é autor de vários livros, sempre com essa temática entre mães e filhos. Então, a microcefalia, ela vai se tratar de uma condição neurológica. Então, um problema do sistema nervoso, em que a cabeça e o cérebro da criança são bem menores do que a cabeça e o cérebro de outras crianças que possuem a mesma idade e o mesmo sexo. Com isso, dependendo do grau, né, que varia até de um grau leve, que pode possibilitar uma vida em sociedade, até um grau muito, sério, muito grave, podem surgir várias complicações, como déficit cognitivo, que vai desde o leve até o grave, alguns comprometimentos visuais, auditivos, comprometimentos da fala, hiperatividade, baixo peso, baixa estatura, e também as convulsões, né, que são as epilepsias. Então, aqui nessa foto, a gente consegue observar, né, nessa figura, a diferença do tamanho da cabecinha da criança. Então, aqui nessa primeira imagem, olha, a gente está vendo aqui uma criança com o diâmetro da cabecinha normal. Já nessa segunda, nós podemos observar aqui, então, a diferença, né? Seria uma criança aqui com uma microcefalia leve, certo? Mas olha a diferença já do diâmetro da cabecinha. E aqui nessa terceira imagem, nós teríamos, então, já uma criança com um caso de microcefalia grave, ok? Então, é por isso que, às vezes, nos consultórios pediátricos, né, o pediatra ele está sempre medindo, né, o tamanho da cabecinha do bebê. Em relação aos tipos, né, e as etiologias, como que vão ocorrer as microcefalias? Elas podem ser de várias ordens. Então, a primeira que nós vamos começar a comentar aqui seria a microcefalia congênita, que são aqueles fatores que vão atuar por via da placenta, através de substâncias nocivas, muitas das quais a gestante ela é exposta no momento da gestação, né? Então, isso vem acompanhando a criança desde o seu desenvolvimento ali no ventre da mãe, e vai se estender ao longo da vida, né? Como qualquer outro tipo de patologia congênita. Depois, nós temos a microcefalia, que é considerada a microcefalia genética ou a microcefalia verdadeira, ou ainda tem alguns autores que chamam de microcefalia primária, que nesse caso, a criança, olha que interessante, ela precisa herdar um gene alterado tanto da mãe quanto do pai. Então, ela precisa de uma falha, né, genética, tanto vinda da genitora como do pai, certo? E aí desenvolve-se, então, a microcefalia verdadeira ou a microcefalia primária. Bom, nós temos também a microcefalia que é caracterizada como secundária, que acontece quando as fontanelas elas se fecham prematuramente. Então, as fontanelas é aquilo que a gente chama de moleira na cabecinha do bebê, né? Se a gente palpa a cabecinha do bebê logo após o nascimento, vocês vão ver que existem algumas aberturas aqui na região do crânio, justamente porque os ossos eles ainda não estão fechados. Então, o que a gente chama de moleirinha, né, da criança, na verdade são as fontanelas. E aí essa condição, ela se chama crâniocinestose, tá? E ela pode ocorrer tanto dentro do útero, esse fechamento, né, dessas fontanelas, ou após o parto, enquanto o cérebro da criança, ele ainda está em formação. Então, aí também vai mais uma afirmação, né, do porquê os pediatras também estão sempre verificando, né, o fechamento dessas moleirinhas e acompanhando, né, o tamanho da cabeça do bebê. Então, a microcefalia ela pode ocorrer também pós o nascimento. E aí nós temos o quarto tipo também de microcefalia, que é a microcefalia adquirida, onde a gente não tem assim nenhum problema genético envolvido, mas ele vai ocorrer ao decorrer da gestação, né, no decorrer da gravidez,
por intoxicações, por desnutrição da gestante, por traumatismo crânioencefálicos, pelo Zika vírus, né, que a gente teve um surto, né, alguns anos atrás, pelo chikungunya, pela ingestão de álcool, né, pelo cigarro, por rubéola, por toxoplasmose, citomegalovírus, herpes zoster, entre outros. Então, todas essas toxinas podem alterar, né, a formação aí da criança, não só em relação à microcefalia, mas em diversas outras patologias, né? E se a gente for estudar todas as patologias possíveis e todas as contaminações possíveis, a gente começa a observar que talvez sobreviver já seja um milagre, né? Mas a gente vai ver que nada disso é por acaso. Então aqui eu coloquei nessa figura uma representação do cérebro normal, certo? E aqui de um cérebro de uma criança com a microcefalia. Então, vocês podem perceber que esse cérebro, ele é inteiro, né? Ele possui todas as estruturas, ele vai possuir o córtex, ele vai possuir o tronco cerebral, ele vai possuir corpo caloso, que são todas as estruturas que formam o encéfalo, só que ele tem um tamanho menor. E aí, por conta deste tamanho menor, eu também tenho uma quantidade neuronal menor, e isso vai depender muito em relação à capacidade de plasticidade desses neurônios para determinar se essa criança ela vai se desenvolver de uma forma mais normal, né, falando do ponto de vista cognitivo, ou se ela vai ter alterações aí muito severas. Então, a gente pode encontrar os dois tipos de alterações. Mas, apesar de tudo isso, né, não importa quais são os fatores, quais são as causas, né, ou qual a etiologia da microcefalia. A gente sabe que nesse bebezinho está presente um espírito que está retornando ao mundo físico, necessitando de muito amor e de muito amparo, independentemente das origens espirituais desse problema. Como espíritas, a gente sabe, então, que esses genes da microcefalia ou que a exposição a essas substâncias, né, ele já estava programado. E se for de origem genética, esses genes eles já estavam contidos nas células reprodutoras, mas eles foram atraídos pelos campos vibratórios das matrizes perispirituais doentes daquele espírito reencarnante, né? Então esse espírito ele está retornando ao mundo físico para conseguir drenar uma desarmonia. E olha que interessante, né? Porque a ciência, ela nos diz ainda que a loteria genética, né, no momento ali que você vai ter a fecundação, ela ocorre de uma forma aleatória. Então, eu tenho milhões de genes ali disponíveis, tanto nos gametas masculino quanto nos gametas femininos, e na hora da união eu teria então uma espécie de sorteio, né? Pode ter a chance de vir um gene defeituoso, pode ter uma chance de vir um gene normal. Mas como espíritas e sabendo que nada é por acaso, nós entendemos que essa questão não ocorre bem assim. Então, como espíritas, nós sabemos que o óvulo, como toda célula viva, vai possuir um campo de fluido vital ao seu redor. E este fluido vital ou energia vital é o campo de força que vai atrair as energias do espírito reencarnante. Ao irradiar essas vibrações do espírito, o próprio óvulo passa a atrair, então, automaticamente, por sintonia de ondas e não por uma loteria genética aleatória, aquele espermatozoide específico que contém os genes que também sintoniza com ele. Ou seja, que ele precisa e expressa a sua realidade perispiritual. Os genes, então, no caso da microcefalia, que necessita para o seu reequilíbrio e para o seu desenvolvimento espiritual. Veja, são quase 300 milhões de opções diferentes para um novo organismo biológico. Opções apresentadas pelos espermatozoides, razão pela qual somos todos tão especiais e tão diferentes uns dos outros. Esse aparente desperdício, né, de espermatozoide é a sábia lei da natureza fornecendo múltiplas opções
para que a justiça divina, oportunizando então a possibilidade de evolução, se cumpra através das leis biológicas. Então veja, o gameta masculino, adequado às suas necessidades kármicas por sintonia magnética, é rapidamente puxado para o óvulo e ocorre então a fecundação ou a concepção. Então não é o acaso biológico que determina que um espermatozoide vai fecundar aquele óvulo, mas sim a lei do retorno, a lei da colheita obrigatória, a lei de ação e reação, sempre visando a cura espiritual. E o espermatozoide mais apto, então, é aquele que melhor sintoniza com as vibrações da entidade reencarnante previamente imantada ao óvulo. Muito interessante, né, pessoal? O Dr. Ricardo de Bernardi, que é o autor desse capítulo, ele tem também um livro que eu queria deixar aqui uma dica para vocês. Esse livro aqui, ó, que chama Gestação. Esse livro, ele é maravilhoso e ele aprofunda muito em todos os temas, inclusive nos temas de microcefalia, de muitas vezes fetos que nem contêm espírito, de aborto, de fertilização in vitro. Então, acho que toda mãezinha aí que tá grávida, né, que já sabe que vai gerar aí um filhinho especial, né, precisa dar uma lida nesse livro para se tranquilizar e para ver que nada é por acaso, né? Não só a criança está resgatando, mas aqueles pais ou aquelas pessoas que precisam cuidar dessa criança também são envolvidos nessa relação kármica, né? E muitas vezes as pessoas elas ficam se culpando, mas o que será que eu fiz, né? O que será que eu fiz muitas vezes de errado? E às vezes a gente faz sim, né? Existem então gestações onde a mãe realmente se descuida gravemente e se coloca aí à mercê da exposição de uma série de substâncias como álcool, como cigarro, como outras tantas, né? Que ela já sabe, né? Todo mundo já sabe que isso pode causar uma alteração. Mas muitas vezes aquela mãezinha que se cuida, que passa toda a gestação com muito amor e com muito carinho, e às vezes vem então um filho especial para pais que também são especiais e que precisam ajudar nesse resgate, muitas vezes se colocando à disposição aí para resgatar. Então veja, a gente já viu que não existe essa questão de um espermatozoide mais forte. E isso é lógico, né? Como que o espermatozoide mais forte, que segundo a ciência seria aquele apto a fecundar o óvulo e atravessar o ambiente hostil do canal vaginal, que é muito ácido, né? Como que um espermatozoide que carrega uma carga genética falha, né, poderia então ser o mais forte? Então a gente já viu que no momento ali da concepção, no momento da fecundação, que é onde a vida se inicia, né, desde o momento primordial da ligação dessas duas células, do óvulo e do espermatozoide, eles são então atraídos por uma força magnética que está sintonizada com o perispírito daquela entidade que vai reencarnar. Então é tudo através de magnetismo, certo? E aí, nós temos então ainda um caso que consegue ser ainda mais grave que a microcefalia, que é o caso da anencefalia. Então, como a própria palavra nos diz, a criança anencéfala, se a gente for analisar a etimologia dessa palavra ao pé da letra, anencefalia significa sem encéfalo, mas não é um ser sem cérebro, porque cérebro e encéfalo não são as mesmas coisas. Tá? O nosso encéfalo ele é composto do nosso cérebro, do nosso cerebelo, que fica mais aqui na parte posterior, da ponte e do bulbo, né? Que seria formando ali o nosso tronco cerebral. Então, essas crianças anencéfalas, elas não são seres sem encéfalo ou sem cérebro, porque elas possuem um segmento cerebral, uma parte de um segmento cerebral, que é responsável aí pela inervação autonômica, né, ou autônoma do sistema circulatório, do sistema respiratório. Senão, se esse feto não tivesse nada do cérebro, ele não teria nem condições de sobreviver dentro do próprio útero materno, porque os seus órgãos
órgãos não funcionariam, certo? Então, olha, aqui nessa primeira foto nós temos ali a criança, né, com o diâmetro da cabecinha normal. Aqui a gente tem a cabecinha com a microcefalia, né, que eu já mostrei para vocês. E vejam aqui, então, agora, olha, a criança com a anencefalia, certo? Então, todo esse espaço aqui, né, da calota craniana, ela não existe, né? Porque você não tem, então, a formação do órgão, porém existe aí um pedaço dele. Vamos dar uma olhada melhor nisso. Então, aqui, olha, nessa outra imagem, ver aqui, ó, a formação do cérebro. Então, essa daqui é a área do cérebro, né, a área cortical. Essa área aqui, que eu tô grifando para vocês agora, ó, seria o nosso cerebelo. E aqui estaria toda a região, né, de corpo caloso, ponte, bulbo, formando todo o tronco cerebral. Então, essa seria a formação de um encéfalo normal. Aqui, a gente tem, né, nessa figura, uma condição chamada de merocrania, né, onde a gente tem o tronco cerebral formadinho aqui, mas a gente tem uma composição de cérebro desorganizada, tá? Não é o mesmo caso do microcefálico, porque o microcefálico, ele tem todo o componente cerebral, mas o componente cerebral é menor. E aqui, finalmente, então, a gente tem aqui o anencéfalo. Então, o anencéfalo, ele teria, olha, somente o tronco cerebral. Por que é importante trazer isso aqui para vocês? Porque pela ciência, hoje no Brasil, que é um país que ainda não... ainda bem, né? Não se tem a legalização aí do aborto, mas em casos de fetos anencéfalos, o aborto ele é permitido, certo? Por quê? Porque a criança ela vai sobreviver apenas alguns dias ou algumas horas, tá? Depois, então, do nascimento. E aí nós tivemos o caso até polêmico de uma menina, se eu não me engano, de Belo Horizonte, que sobreviveu 1 ano e meio, né? E isso veio trazendo toda uma polêmica a respeito da sobrevida desses fetos, então, dessas crianças, mas no final foram descobrir que essa criança não era uma criança anencéfala, ela era uma criança portadora dessa merocrania. Então, também não era anencefalia e o anencéfalo continua, então, tendo seu aborto legalizado. Mas o autor, ele traz aqui no livro uma história real, né, de pais que a mãe engravidou e a criança era anencéfala. E ela, graças a Deus, pela sua conduta já elevada de doação, né, e de sabedoria, ela resolveu seguir adiante com essa gravidez. A criança nasceu e sobreviveu apenas algumas horas. E aí depois, em uma sessão mediúnica, esta família recebe, então, uma psicografia. Eles não esperavam ali, eu não vou entrar em detalhes porque o caso está todo contado aqui no livro e é um caso muito bonito. Esse caso ele está narrado também nesse livro que eu mostrei para vocês, do mesmo autor, que é o Gestação. Então, essa criança pede para falar. E aí ela se apresenta aos pais agradecendo pela oportunidade que ela teve de passar aquele período, né, se desenvolvendo no ventre da sua mãe, e ela diz que agora ela vai reencarnar novamente. Ela se apresenta, né, como uma menina e diz que vai reencarnar novamente naquele mesmo ventre daquela mãe que fez toda essa doação. E aí o casal, então, dessa vez dá à luz a uma menina muito saudável e uma menina muito feliz. Então, a gente não pode mesmo, né, pessoal? A gente sabe realmente que nada é por acaso. E temos, assim, vários casos, né, que relatam tudo isso pra gente. Então, em vários livros, nós já sabemos da existência, né, do Ministério da Reencarnação. E eu queria colocar uma passagem aqui muito importante, que é uma passagem do livro Ícaro Redimido, no qual a gente sabe que o Santos Dumont, né, esse livro conta a história do Santos Dumont, é um livro maravilhoso em relação à aprendizagem, pessoal. Ele traz, assim, informações riquíssimas para estudo, então vale a pena mesmo a gente ler. Mas como ele se suicida, então ele vai para o Vale dos Suicidas. E quando os mentores espirituais que são designados para resgatá-lo, porque ele tinha um merecimento, eles vão até ele para tentar tirar ele dali, porque ele já está entrando assim num processo de ovoidização. Então, o que acontece? Ele está fazendo uma contração perispiritual muito forte, entrando já num estado de ovoide, para virar um ovoide.
E aí, os mentores que vão até lá para resgatá-lo, eles explicam o seguinte: tudo no universo contrai e expande. Nós temos todo esse ciclo da contração e da expansão. E nada melhor do que um desenvolvimento, então, embrionário para fazer essa explosão do campo magnético e tirar o espírito que está entrando na ovoidização. Olha a importância, gente, de não se interromper a gestação. Então, Santos Dumont, ele vai para o Ministério da Reencarnação. Essas entidades, então, colocam ele através de todo o seu merecimento, através de toda a sua preparação, já mesmo que neste estado, mas para reencarnar em uma gestante, que eles já sabem que essa gestação não vai seguir adiante, tá? Mas aí vocês leiam a história do livro para saber por quê. Então, ele reencarna nessa gestante, essa gestante abusa muito, né, de toxinas e realmente ela acaba tendo um aborto. Mas o fato dele ter ficado alguns meses ali naquele ventre já foi suficiente para ele sair desse processo, então, de contração, de ovoidização e, então, reconstituir o seu perispírito, né? Através dessa explosão, então, celular que existe no momento da fecundação. E aí algo importante que o autor deixa claro aqui é que não são os mentores espirituais que vão determinar as anomalias de um feto, tá? De forma nenhuma. Então, o modo de vida do espírito, os traumas do passado, né, que ele sofre, vão gerando campos de forças, circuitos vibratórios que alteram todo o perispírito deste ser. Né? Então, isso fica registrado ali nos nossos corpos espirituais. E aí, dependendo da nossa condição e do nosso preparo para espiar, nós precisamos então da reencarnação, porque aí o nosso corpo espiritual é que vai determinar agora quais são os campos modeladores nas matizes do nosso perispírito. E aí vai fazer com que aquele óvulo que tem a mesma vibração e aquele espermatozoide que tem a mesma vibração com o nosso perispírito se atraia então para que a gente possa se regenerar. É magnífico, né? Então veja, né, o espírito que renasce com a microcefalia ou com a anencefalia, ele está ainda em dolorosas marcas no seu corpo astral, que precisam ser drenadas, precisa ser espiada para um corpo físico visando a sua cura. Qual que é a maneira da gente se curar, gente? Vir para a Terra e espiar. Para quê? Para modelar de novo o nosso perispírito. Por isso que a gente fala que doença é cura. Não significa que a gente tem que ficar doente, né? Ou provocar situações para isso, não. Mas entender que a doença, ela tá vindo para limpar a gente. E graças a Deus que tá vindo, né? Porque nós estamos aí nos 45 minutos do segundo tempo para ir para o mundo regenerado. Então a gente precisa espiar realmente o máximo de coisas que a gente tiver para espiar, né? Mas não é só isso, tá? Existem também raras situações em que os espíritos superiores, eles vão se oferecer para renascer assim. Tá? Com o objetivo, então, de auxiliar todos os envolvidos que ali estão, como eu já falei para vocês, né? Todos os envolvidos com essa criança microcefálica ou anencéfala também vão estar resgatando, né, débitos. Então, esses espíritos eles podem se oferecer para nascer dessa forma com o objetivo de auxiliar esses envolvidos e também de adquirir aí uma grande experiência, né, nessa área, uma grande evolução para eles também. É raro, como diz o nosso autor, mas pode acontecer. Então, nunca vamos julgar, né, ou tentar entender, rotular o que seria, né? Por exemplo, eu já ouvi muita gente dizer assim, criança com que nasce com síndrome de Down é porque fez isso no passado, criança que nasce sem uma parte do cérebro é porque fez aquilo. Gente, isso não existe, tá bom? É tudo vibração, às vezes pode ser doação, certo? E a justiça divina, ela é fantástica. Você só vai nascer nessa condição quando você já estiver preparado para isso. Então, vamos
lembrar lá do caso do Santos Dumont. Apesar dele estar quase ovoidizando, ele tinha tantos méritos que ele tinha uma preparação para passar por aquela experiência naquele momento. Tanto é que os espíritos foram lá e resgataram ele, né? Quantos não têm? Quantos entram realmente em estado de ovoidização e aí se estacionam no seu processo evolutivo por séculos e séculos, tá? Então, nunca julgue e nunca tente rotular o que o espírito fez. E se você recebe aí na sua casa uma criança especial, sempre se lembre que essa criança pode ser um espírito resgatando, né, as suas dívidas, mas também pode ser um espírito muito superior que veio para te ensinar, certo? Ensinar muitas coisas e está se doando por você. Então, muito amor e muito amparo. E para a gente finalizar, eu deixei então essa imagem aqui, né, que vocês podem observar, que é esse mecanismo de contração e de expansão que acontece no nosso corpo. Veja, coração, pulmão, diafragma representados aí. São todas estruturas físicas que vibram em ciclos de expansão e retração, expansão e retração. Isso vai acontecer com todo o nosso corpo, isso acontece com todo o universo, isso acontece com toda a natureza, porque afinal de contas a gente já estudou muito que o uno é igual ao todo. E naquele momento em que o óvulo fecunda o espermatozoide, se diz, e isso ainda não está comprovado pela ciência, que existe como se fosse uma explosão luminosa ali, muito semelhante ao Big Bang, que é aquela explosão, então, que a ciência acredita que deu origem à formação do nosso universo. Então, lembrem-se que o uno é igual ao todo. E aí, eu achei essa frase aqui no livro, né, uma frase do autor, que eu achei muito bacana, porque ele diz que espiar é como expirar, ou seja, colocar para fora aquilo que não é bom. Então lembre-se que nós nascemos com as nossas doenças, com as nossas anomalias, para que possamos drenar essas mazelas do nosso perispírito e tornar o nosso perispírito, então, cada vez mais harmônico. Na próxima aula, pessoal, na parte 2, nós vamos falar sobre, então, o aborto. E vai ser um tema muito interessante, porque eu mesmo, na minha concepção, eu sempre achei que houvessem 2 tipos de aborto, né? O provocado e o espontâneo. Mas, na verdade, nós vamos ver que existem 4 tipos de aborto, segundo aqui o nosso autor. E aí vamos ver as implicações para todos de uma forma bem racional e de uma forma bem interessante. Eu aguardo vocês, então, uma boa noite a todos e até a nossa próxima aula.